Olá, paz e bem para o teu coração, para a tua vida e para o teu espírito. Tema de hoje, o ser humano e a liberdade. Veja, quando olhamos e voltamos para o nosso catecismo da Igreja Católica, olhamos para os planos do Criador, de criar o homem e a mulher e dar para ambos a liberdade entre o bem e o mal, escolher entre o certo e o errado, a verdade e a mentira, dentro do sentido, razão e sentimento, para discernir o certo e o errado, e que devemos buscar nosso bem-estar e bem-querer. Veja, para que possamos entender o que é a real liberdade humana, que é baseada, segundo o parágrafo 1731 do Catecismo da Igreja Católica, no poder de agir ou não, ir ou não, falar ou não, fazer isso ou aquilo. Veja, assim como a água e o óleo não se misturam, a verdade e a mentira têm ampla distância, o bem e o mal também. A busca da liberdade se concretiza no ser humano quando o mesmo se volta para a verdade, que é Deus, nas ações do bem e para o bem. Portanto, este poder de escolha não pode ser visto por uma imposição, mas por livre-arbítrio do ato da decisão. Portanto, este livre-arbítrio nos dá o direito de obedecer ou não, pois todo ato de imposição é tirar a liberdade, mirando um sentimento de poder e imposição que pode ser visto como um abuso, que leva o outro à escravidão. Por isso fica para muitos, nos tempos em que vivemos, a pergunta: o que é a verdadeira liberdade? Vemos que uma grande parte de homens e mulheres busca refutar que ter a liberdade não inclui fazer o bem e lutar pela justiça. Vêm estes na contramão da verdade, dando vez e voz à desobediência que conduz à escravidão, tirando de muitos a responsabilidade por seus atos e ações voluntárias, que é permitir que o outro possa ter vontade própria. Pois o manual da vida, a Bíblia, diz para nós em 2 Coríntios 9:7: dê a cada um conforme o impulso do coração, sem tristeza nem constrangimento, pois Deus ama quem dá com alegria. Pois é fato que os atos voluntários são aqueles que fazemos com a sã consciência, pois os atos voluntários consistem na verdade. São aqueles que promovem a inclusão social sem ferir o direito do outro, fortalecendo os laços uns com os outros, com a consciência limpa e livre de toda a opressão de outro ou psíquica. Agindo assim, jamais trairemos o desenvolvimento de virtude e conhecimento do que é bom e perfeito, e pronto estaremos para renunciar tudo que nos leva para a escravidão, imposta pelo mundo, isto é, para o outro, o inimigo ou um sistema. E ainda mais devemos saber que agindo assim, eliminaremos nossa responsabilidade ou impunidade, pois como homens e mulheres livres e com a consciência limpa, não buscaremos o lado escuro das maldades, mas a luz que dá vida e paz para todos nós. Não é mesmo, Edson? Veja, Isa, na vida nós podemos fazer nossas escolhas, mas não deixando de observar o que Paulo diz em 1 Coríntios 10, versos 23. Tudo nos é permitido, mas nem tudo é oportuno. Tudo nos é permitido, mas nem tudo nos edifica. Pois hoje uma grande parte da humanidade desconhece o verdadeiro sentido da liberdade. Temos a liberdade de escolha? Sim, claro, sim. Mas na sua grande maioria está remando contra a maré, isso, desafiando as verdades. Devemos saber que cada escolha significa uma chance de refazer o rumo da própria existência, pois muitos dizem que Deus tem já um destino para cada um. Mas veja,
Para um bom analisador da vida, sabe lá no fundo que somos nós mesmos os responsáveis pela mesma, com as nossas escolhas, pois todo ato desejado diretamente é imputado por quem o praticou. Deus deu sim a liberdade, mas antes ele apontou o que era mal. Se assim não fosse, ele não teria lá no início perguntado para Adão e depois para Caim: o que vocês fizeram? Pois agiram, não é? Pela força da ignorância ou falta de audição, que vem como preço a ser pago a escravidão, pois resultou na negligência do que devia ser feito e não fez, ferindo assim a liberdade adquirida por direito. Pois como diz o catecismo da nossa igreja católica, a liberdade é o poder radicado na razão e na vontade de agir ou não agir, de fazer isto ou aquilo, praticando assim por si mesmo a ação deliberada pelo livre arbítrio. Cada qual dispõe a si mesmo a liberdade e no ser humano uma força de crescimento e de maturação, na verdade e na bondade, e atinge a sua força e perfeição quando está ordenada por Deus nas nossas bem-aventuranças. Está aí uma das razões do porquê todas as pessoas têm o direito natural de se reconhecer ou ser reconhecido ou reconhecida como ser livre e responsável por suas escolhas, pois é essencial para a dignidade humana, principalmente em assuntos morais e religiosos, pois esses direitos devem ser protegidos pelas leis naturais, isto é, as leis civis, não é? Dentro dos limites da ordem pública para o bem ou do bem comum. Sendo assim, o ser humano pode até escolher o que é contrário às verdades ou à verdade nas leis naturais e nas leis de Deus. Embora não tendo ele ou ela de praticar, pois estaria os mesmos enganando a si mesmo e tornando-os eles, os próprios, escravos das suas próprias ações do mal. E por agir assim, podendo desencadear um caminho de erros e mais erros, bem como foi lá no início da criação, aonde originaram o mau uso da liberdade, sofrendo assim o que provocaram, pois ameaçaram as suas próprias liberdades, com ideias com ideias reformadas de práticas injustas no meio em que eles viviam. Por isto vejo que nossas escolhas, embora sejam pessoais, não devem ser egoístas, devem sempre zelar pelo bem comum. Devemos buscar sempre a sensatez nas nossas escolhas e não pensar só em nós, não é? Ou em nossos direitos, mas nos direitos dos outros, lembrando que todos também têm o direito aos bens e à verdade. Assim, tornamos fonte de partilha do que é verdadeiramente bom. Assim, dentro desta liberdade que ganhamos antes de fazermos nossas escolhas, devemos aí consultar a nossa consciência diante de um espelho e nos reconhecer como somos conhecidos, como diz Paulo na carta aos Coríntios, não é? E se nossas escolhas não incluem em fazer o outro ou a outra feliz, é melhor pararmos e refletir, não é? Quem é, nesse momento, o nosso mestre? Somos conduzidos por quem? Não é? Quem é a luz que te guia? E em que mundo você vive? Ou aonde você está exatamente agora? E quais são para você o conceito de liberdade? Bom, fica aqui para você nesse final um feedback fabuloso. Não é? Se no seu conceito de liberdade inclui a prática do bem, da verdade, isto é, do bem comum, não é? No conceito da caridade, vá em frente. Não é? Este é o caminho. Caso contrário, é hora de voltar para a terra, respirar o ar da reciprocidade do amor, que é mola mestra da liberdade humana. No mais, um beijo no teu coração e até o próximo.